BrisaNet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Vem comprar barato no São João do Coração Mix Mateus. Aqui a economia paga a festa. Vem para Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Estamos recebendo convidadas aqui no programa, como eu havia anunciado desde o início do nosso informativo de hoje, para a gente falar de trabalho infantil. É uma campanha que está em vigor este mês, inclusive esta semana, no dia 12, é Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E eu estou recebendo as meninas, a secretária executiva de Assistência Social aqui do nosso município, a Laiane Rocha, e a Kessia Franco, que é coordenadora do CREAS. Elas vieram para falar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, sejam bem-vindas, Laiane. Prazer receber aqui no Sertão Conta Mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior. Dizer que é uma satisfação estarmos aqui representando a Secretaria de Assistência Social do município, né? E estamos com mais uma campanha. Essa campanha tem uma importância muito grande, não só para o município, mas como você bem falou, a nível mundial, né? É uma campanha nacional e mundial, e a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por meio da Secretaria de Assistência Social, mais uma vez tem essa semana para estarmos sensibilizando toda a população, estarmos dialogando sobre essa temática, que é uma temática um tanto, né, que gera muitas mobilizações. As pessoas têm muitos mitos em relação também a isso, né, mistificações em relação à questão do trabalho infantil, e a gente está aqui representando não só a Secretaria Municipal de Assistência, mas toda a rede de proteção, né, que está envolvida nessa campanha, para dialogarmos, né, falarmos um pouco sobre essa temática, também falar um pouco desses mitos, né, a forma como as pessoas elas enxergam a questão do trabalho infantil, e também, né, refletirmos sobre isso, né, fazermos um comparativo do que é trabalho infantil de fato, o que não é, né? Isso gera muitas dúvidas em relação ao que fazer, no que eu posso estar colocando meu filho, minha filha para estar fazendo na minha casa, ou mesmo em relação a outras atividades que não se configuram em trabalho infantil. Então a gente está aqui também, eu e Kessia, para estarmos dialogando e falando um pouco sobre esses mitos. Antes da gente conversar com a Kessia, Laiane, tem alguns tabus e que eu acho que precisam ser quebrados. Um deles, é melhor ele trabalhar, ajudar os pais do que roubar. A gente escuta muito falar nisso. Há essa tentativa de quebrar esse discurso? Bom, Augusto, a campanha, o principal objetivo da campanha é sensibilizar a população em relação aos prejuízos, né, do trabalho infantil a crianças e adolescentes. Muitas infâncias são roubadas decorrentes a trabalhos, né, muitas vezes trabalhos análogos à escravidão, que as crianças e adolescentes são submetidos, e por conta disso, isso compromete a questão do desenvolvimento, a questão da própria escola, né? Como esse adolescente, essa criança vai estar na escola, né, diante desse trabalho, que muitas vezes acaba sendo não só um trabalho, mas uma responsabilidade que tira, né, a infância dessa criança. Certo. Kessia, bom dia, seja bem-vinda. Você é coordenadora do CREAS, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é parte da Secretaria da Assistência Social do nosso município, e o principal trabalho do CREAS é o acompanhamento das famílias em situação de risco e violação de direitos. Então, a campanha 2025, ela tem um tema: toda criança que trabalha perde a infância e o futuro. Então, nós realizamos uma comissão com os principais representantes da rede intersetorial das políticas públicas do nosso município, e nós buscamos efetivar essa campanha do dia 9 ao dia 12,
que são ações de mobilização, e a gente tenta mudar, romper paradigmas para que a população colabore nesse enfrentamento que é uma violação de direitos graves, que é o trabalho infantil. Meninas, na prática, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é considerado toda atividade laboral, né, de crianças e adolescentes com 16 anos. E é trabalho infantil também 16 e 17 anos no trabalho noturno. Então a gente deve levar em consideração essas questões. E existe na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então a gente precisa compreender essas questões, porque muitas vezes a gente sente dificuldade da população, porque é muito diferente as ações, as atividades que a família deve ensinar como ações educativas e o trabalho infantil. Não é trabalho infantil você ensinar o seu filho as questões de responsabilidades, como lavar um prato, cuidar dos brinquedos. Mas é trabalho infantil quando você deixa que a criança desempenhe uma função que um adulto deve desempenhar. E você não compreende que ela está em desenvolvimento e que ela não tem maturidade biopsicossocial para arcar com essa responsabilidade, né? Por exemplo, de cuidar de uma casa sozinha e o rendimento escolar dela baixa. Então são várias questões envolvidas, né? A gente tem como consequências depressões, risco para abuso e exploração sexual. Então o trabalho infantil ele é porta de entrada para outras violações de direitos. Tem uma forma pior de trabalho infantil, uma forma mais grave, eu digo assim. E como identificar o trabalho infantil? Sim. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, ela recomenda e orienta que uma das piores formas de trabalho infantil é o trabalho infantil doméstico, né? A gente sabe que é muito comum a gente encontrar algumas crianças e adolescentes trabalhando no âmbito doméstico. E como que é isso? Né? É aquela responsabilização da criança unicamente e exclusivamente por cuidar de outras crianças, por fazer almoço sozinha, sem a responsabilidade, sem o acompanhamento de um adulto, né? Cuidando muitas vezes de idosos sozinha. Então ela não tem maturidade emocional e cognitiva para arcar com essa atividade sozinha. Ela precisa justamente de um adulto que verifique essa situação. Então muitas vezes ela deixa de ir para a escola para ficar cuidando da casa, para ficar cuidando dos outros irmãos, e isso é considerado trabalho infantil porque está atrapalhando o lazer dela e os outros direitos delas que estão legalmente conferidos pela lei. Então a gente precisa entender que a criança e o adolescente é uma fase que faz parte do desenvolvimento humano e como tal devem ser respeitadas. Eu sei que não tem como especificar nem expor, mas vocês já identificaram, existe algum caso de trabalho infantil aqui em Quixeramobim, voltando bem para a nossa realidade? Sim, Augusto, sim. Eu acredito que muitas pessoas já visualizaram crianças vendendo doces, né, trunfas, inclusive em horários noturnos, né? E aí muitas pessoas pensam, mas tá aprendendo, né? Tá começando cedo, mas assim, não visualizam os perigos que existem, né? Principalmente a questão do horário, né? Crianças 9, 10 horas da noite na rua, muitas vezes desacompanhadas, né? O risco de abuso sexual, com certeza deve ser levado em consideração. E assim, também existe muito isso na zona rural, né? Crianças que começam desde cedo a acordar 4 horas da manhã, né? Com a responsabilidade de ir para vacarias, né? Tirar leite, cuidar de animais, né? Nós percebemos isso muito na zona rural. É algo que é até cultural, né? Ainda existe, mas assim, como a Kessia bem falou e como eu frisei também, existe uma diferença entre você querer que seu filho desde cedo aprenda, né, a ter responsabilidade, né, a visualizar como é o trabalho na zona rural, o trabalho numa vacaria ou mesmo cuidando de animais. E outra coisa, essa criança todos os dias ter essa responsabilidade de domingo a domingo, né? Às 4 horas da manhã, com certeza essa criança não vai ter um bom rendimento na escola, ela não vai conseguir acompanhar, né, a questão da escola mesmo em si, e também a questão do desenvolvimento, né? Muitas vezes essa criança vai levar peso, vai pegar coisas, enfim,
são uma série de coisas que podem estar acontecendo e vai acabar comprometendo o desenvolvimento dessa criança. Fora que ela não vai ter lazer, né? Ela não vai poder brincar. Então, assim, isso vai perpetuar para a vida inteira dessa criança. Ela vai crescer dentro desse contexto e ela não vai conseguir acompanhar o rendimento, ter um bom rendimento escolar, ela não vai conseguir ter um momento dela de lazer. Na escola, com certeza, ela vai estar cansada, né? Ela não vai conseguir acompanhar. Nós temos muitos casos em relação a isso, de crianças acabarem dormindo na escola, não conseguirem, né, estar bem na escola justamente por conta dessas situações. E assim, vale ressaltar, Augusto, que a gente está aqui para uma campanha de sensibilização. Nós não estamos aqui para julgar ou mesmo dizer para a sociedade, impor para a sociedade algo que tem que partir dos pais, né? A gente está aqui para sensibilizar, para apresentar, né, as situações que podem estar ocorrendo e que podem comprometer o desenvolvimento dessas crianças, além da questão da violação de direitos. Às vezes a gente acha que é só uma realidade de grandes cidades, né, de grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, mas como você falava, é algo que é presente aqui também, numa cidade pequena, a gente pode dizer assim, se comparar com essas grandes metrópoles, né, como Quixeramobim, né? Então ainda é uma realidade presente aqui de trabalho infantil, existe isso, né? E vale considerar, Augusto, que essa responsabilidade é da sociedade também. Sim. Eu falei aqui, frisei bem que, claro, os pais eles têm uma importância em relação a isso, mas a sociedade, ao ver uma situação como essa, ela tem um dever, né, de buscar garantir os direitos da criança e do adolescente. Ligar para o conselho tutelar, buscar os órgãos, seja o conselho tutelar, que é muito atuante em relação a isso, o CREAS também, que é o órgão que faz o acompanhamento dessa família, né, para ver potencialidades ou mesmo necessidade de encaminhamento, atendimento para essas fragilidades, né? Principalmente a questão da conscientização. Você citou um exemplo de crianças vendendo balas no semáforo, né? Um exemplo. Mas ele está acompanhado ele está me acompanhando. Eu sou o pai, ele está aqui e está me acompanhando. Mesmo assim, isso não é permitido, né? Principalmente pela questão, porque muitas vezes essas crianças estão em horários, né, inapropriados, noturnos, né, fora a questão também da exposição dessa criança a várias situações. E assim, com certeza essa criança deveria estar na escola, né? Ou mesmo no seu horário de descanso, no seu horário de lazer. Assim, é muito importante nós frisarmos isso aqui, Augusto, hoje. Nós estamos aqui para quebrar tabus, né, para falar para a sociedade as situações em que podem levar crianças e adolescentes a terem suas infâncias roubadas. Não é assim à toa que o tema da campanha está atrelado a isso, porque realmente isso é comprovado. Crianças que estão exercendo esse tipo de atividades, elas estão sendo comprometidas, principalmente a questão do seu desenvolvimento, né, e a sua infância. E isso vai perpetuar até a vida adulta, né? Nós temos situações de pessoas que tiveram sua infância roubada e que até a vida adulta tem prejuízo em relação a isso. Assim como também a gente percebe pessoas, né, defendendo a questão do trabalho, mas não enxergam esse outro lado, né? Eu trabalhei desde a infância, meu pai me colocou para trabalhar desde a infância. Mas assim, como foi isso, né? Você tinha lazer, você tinha o seu horário para estudar, isso era respeitado, né? Existia um limite. Então a gente está aqui para estar abordando isso, refletindo sobre essa temática. Na minha época eu não tinha nem tempo para estudar, era só trabalhar. Hoje é bom demais. São os discursos que são colocados hoje, é mais ou menos isso, né? Os impactos que o trabalho infantil pode trazer, tanto pessoal como para a nossa sociedade em si. Dá para ter mais ou menos uma noção? As causas do trabalho infantil são multifatoriais, né? São questões que envolvem desde a família, políticas públicas e outras questões socioeconômicas também. As causas e as consequências é justamente o impacto no próprio desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Esse impacto na educação formal, né, nessa falta de lazer. Então a gente tenta sensibilizar essa campanha, que ela é nacional, é instituída por lei desde 2007,
né? Então, o Brasil tem o dia, que é o dia 12 de junho, instituído por lei justamente por isso, para causar esse impacto nas pessoas, fazer essa reflexão social sobre esse tema, para que a gente mude algumas posturas em relação a isso. As consequências vão desde muito graves, questões de acidente no trabalho, né, a questões físicas como problemas na coluna, problemas de visão, problemas psicológicos, depressão, outros traumas e outras situações que envolvem também outras formas de abuso, né? Então, assim, a campanha em si, ela traz como modelo um catavento. E esse catavento, ele tem 5 pontas mostrando 5 continentes, então não é uma realidade apenas brasileira, né? O mundo inteiro tem a questão do trabalho infantil. Então, o catavento, ele tem várias cores, é para a gente lembrar desse movimento que nós devemos ter em relação a certas posturas e essa realidade étnica que nós temos multifacetada, que são várias pessoas, várias situações, e que a gente não tem como verdade absoluta essas referências que nós estamos falando. O nosso papel justamente é buscar parceria com a comunidade, com a sociedade, para que a gente mude essa forma de enxergar o trabalho infantil, porque as crianças e os adolescentes estão em risco praticando o trabalho infantil. Então, a nossa ideia justamente é fazer com que a sociedade compartilhe com a gente essa ideia. Nós vamos ter do dia 9 ao dia 12 ações. Do dia 9 nós estamos aqui abrindo essa campanha. No dia 10, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dos CRAs, do CRAs 1 e 3, vão estar trabalhando isso nos grupos. No dia 11, nós temos audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar esse tema. E no dia 12, nós teremos a Blitz, que é a forma que nós vamos às ruas, tentar mobilizar as pessoas, e a gente espera que realmente essa forma de aprender o que é o trabalho infantil busque sensibilizar as pessoas. Então, a gente precisa de informação, saber o que é. O CREAS, ele dispõe de uma equipe de 8 profissionais, fora demais profissionais. 5 são de nível superior, uma advogada, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e 3 profissionais de nível médio, que são os orientadores sociais. Então, a família, quando ela é encaminhada, ou através do Disque 100, que é uma das formas também de denúncia, né, de denúncia de todas as formas de violação de direitos, ou o Conselho Tutelar, e lá a gente conhece a realidade dessa família e busca alternativas coerentes para esse enfrentamento do trabalho infantil. A gente não trabalha só com essa violação de direitos, o CREAS ele é responsável por todo o território de abrangência do município. Então, assim, a gente busca essa mobilização quando chega a época de campanhas, justamente para que a população possa colaborar no enfrentamento. Laiane e Kessia, antes da gente entrar mais específico nessa questão da denúncia, vocês já se depararam com alguma situação de uma criança ou uma adolescente que deixou de estudar para ir trabalhar? Já se depararam com uma situação como essa aqui em Quixeramobim, na nossa realidade? Muitas, né? Não são muitas as situações, mas nós temos algumas situações. A evasão escolar, mas a gente não deixa que a situação chegue nesse ponto da desistência, porque a gente, enquanto a assistência social e a educação, trabalham muito juntas com isso, né? A educação notifica o Conselho Tutelar dessa questão de faltas, existe um grupo, uma equipe multidisciplinar na própria Secretaria de Educação que cuida disso, faz esses encaminhamentos devidos, conhece essa realidade e toma as providências cabíveis, encaminha ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminha ao CREAS. Os pais podem ser responsabilizados por isso? Sim, o Conselho Tutelar, né, ele vai agir em relação a isso, né? Sim. A questão de estar fazendo esse atendimento inicial com a família no próprio ECA estabelece isso, né? Quais seriam as advertências em relação a essa situação que se configura violação de direitos. E o CREAS ele vai entrar justamente nessa questão do acompanhamento sistematizado a essa família. O que é que está acontecendo para essa criança estar nesse contexto? Muitas vezes é situação de vulnerabilidade social,
né, ela está contribuindo em relação à renda da família. E aí a assistência social, juntamente com outros equipamentos, né, com outras secretarias, que muitas vezes vão ser encaminhadas essas famílias para situações identificadas nesse atendimento, é que nós vamos tentar estar trabalhando essa família e tirar ela desse contexto de vulnerabilidade social. Claro que a família ela tem papel primordial em relação a essa situação, né? Para também aceitar esse atendimento, né? Essa frequência nos equipamentos e também para que essas crianças não voltem para essas situações de risco social. De repente, alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo agora e queira ou identifica um trabalho, uma questão, uma situação de trabalho infantil. Você falou no Disque 100, há órgãos específicos que acompanhem isso aqui e como denunciar? O Conselho Tutelar, né, é um órgão que você pode estar comparecendo e fazendo essa denúncia. E o Disque 100 você pode usar o anonimato, você não precisa se identificar. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos, você deve fazer todo tipo de denúncia e não precisa se identificar, tá certo? E essa denúncia ela é realizada de forma rápida e ela realmente chega nas mãos de quem tem a competência de executar as ações necessárias para os casos. Então, assim, no município de Quixeramobim, a assistência social, além do CRES, ela possui 3 CRAS, cada um localizado de forma estratégica nas localidades específicas. Nós temos um na Maravilha, um no Matadouro e outro na Pompeia. Então, esses CRAS, eles são uma medida de prevenção, né? É a porta de entrada da assistência social e são medidas de prevenção para a situação de violação de direitos. Então, as pessoas podem procurar esses órgãos também, né? Bom, quero agradecer pela vinda de vocês, essa conversa, esse bate-papo muito importante. Então, fica aqui claro que é terminantemente proibido o trabalho para menores de 18 anos, né? Para quem está nos acompanhando. Exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. A partir dos 14, né? Obrigado, Laiane. Eu deixo o espaço para você agradecer e se direcionar à nossa audiência que está nos acompanhando para a importância de refletir sobre essa situação e de que a gente possa debater e falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado, viu? Augusto, quero aqui deixar o abraço da Salete, né, nossa secretária municipal de assistência social, que por conta de questão de logística não pôde estar aqui, mas desde já agradecer pelo espaço, né, dizer que nós estamos aqui disponíveis para qualquer necessidade que haja, para estarmos aqui dialogando, né, falando sobre essa temática. Também estamos com campanha em relação à pessoa idosa. Sim, importante. Que a partir do dia 15 nós estaremos também realizando atividades em prol da questão da violação, né, para combater a questão da violação de direitos da pessoa idosa. E assim, a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, né, por meio da assistência social, também outras secretarias como a Secretaria de Educação, Cidadania, né, e outras mais estão engajadas em prol dessa temática para estarmos dialogando, sensibilizando toda a comunidade a também estar participando e levantarmos essa bandeira. Muito obrigada. Eu que agradeço. Kessia, muito obrigado também. Deixo o espaço também para você agradecer a nossa audiência. Agradecemos a oportunidade e esperamos ter sensibilizado e mobilizado a população e estamos disponíveis para tirar quaisquer dúvidas. A gente agradece pela vinda de vocês.